Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Obrigada, Gabriel. Uma boa noite a todos. O ano é eleitoral, mas o assunto de destaque é a repercussão do encontro do ex-presidente Lula com o ministro do Supremo Tribunal, o Gilmar Mendes, no escritório do ex-presidente do STF, Nelson Jobim. Quem vai falar a quem interessa o desdobramento escandaloso dessa estranha reunião é o professor da USP, Gaudêncio Torquato, jornalista e consultor político e de comunicação. Obrigada, professor, por estar aqui. A quem interessa essa reunião, se nós considerarmos que nos tempos atuais não dá para fazer segredo, principalmente de personalidades tão conhecidas no país? Sem dúvida, Maria. Boa noite. Sem dúvida, tratou-se de um encontro que eu posso caracterizar como uma comédia de erros. Comédia porque, primeiro, se imaginava que esse encontro seria muito sigiloso. Ora, não há sigilo nesse país, principalmente se tratando de personagens como um ex-presidente da República, um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, aliás, dois ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, o Nelson Jobim, que fez o convite, também foi ministro do Supremo, e o ministro Gilmar Mendes. Muito bem. O que aconteceu? É evidente que o presidente Lula, ao pedir o encontro com o ministro Gilmar Mendes, não queria tratar de questões do Corinthians, nem um happy hour, nem um trago, até porque está se recuperando. E então, o ministro Gilmar deveria ter inferido, ter deduzido que o assunto seria mais grave. Aliás, o Lula tem dito, tem se desdobrado em dizer nos últimos tempos que o mensalão não existiu e tal. Então ele, na verdade, o Gilmar poderia ter imaginado que a discussão seria sobre o mensalão. Deveria ter recusado, evidentemente, esta audiência sigilosa. E o que aconteceu foi exatamente isso. O Lula, eu digo exatamente isso, pelos detalhes que o Gilmar contou. Então é muito difícil essa versão não ser a verdadeira. O Lula teria intimidado o Gilmar, teria oferecido, vamos dizer assim, uma blindagem, uma proteção, né? E sob aspas, ameaça, fecha aspas, de voltar a falar sobre uma viagem que o Gilmar Mendes teria feito a Berlim, mas, professor, patrocinado pelo Cachoeira. Pois é, mas aí é que está, né? Nenhum deles é neófito na política, na vida pública. Eles não dão um passo que não tenham calculado as consequências. Quando eu perguntei a quem interessa, esse encontro tem um interesse de ordem pública também. Veja Qual é? É criar uma situação de impedimento, por exemplo, para Gilmar Mendes não votar no mensalão? Sem dúvida. O Lula, em primeiro lugar, gostaria de que esse processo fosse protelado, fosse adiado, em primeiro lugar. Ou julgamento. Segundo, o julgamento do mensalão. Segundo, o Lula certamente queria implicar o Gilmar, colocar o Gilmar na fogueira para que ele se considerasse impedido. Então, mas aí será um ato de vontade dele, né? Na verdade, o que aconteceu? Por que o Gilmar só veio a público denunciar vamos dizer, esta tentativa de ameaça? Que resposta o senhor tem para essa pergunta? Um mês depois, o Gilmar teria sabido apenas depois de alguns dias que o nome dele estava no jogo. Então, uma semana, 2 semanas depois. Mas mesmo assim, 2 semanas é bem diferente de um mês. Ele demorou muito. Alertou antes o ministro Carlos Aires Brito e o ministro teria dito: você então tem que dizer essa história publicamente. Foi o que aconteceu. Agora, por quê? O presidente Lula é um líder carismático, o líder mais carismático da história contemporânea brasileira, acaba de sair, está convalescendo de uma doença grave, portanto ele se considera, digamos assim, acima do bem e do mal. Mas não pegou bem, professor. Não pegou bem, fere princípios de ética, de bom senso. Aí eu indago. A consequência disso aí pode respingar de alguma forma na candidatura Fernando Haddad? Pode dar uma impressão que o presidente Lula estava querendo sim uma ingerência no julgamento do mensalão, onde grande parte dos réus são do partido dele, do PT? Eu acho que vai haver consequências sim sobre o processo eleitoral, particularmente nas grandes e médias cidades, onde
a polarização PT-PSDB vai acontecer. Os temas nacionais vão ser certamente levados para os pleitos municipais. É evidente que o eleitor, nesta eleição, vai tentar levar em consideração muitas questões locais, regionais, o comprometimento dos candidatos com as demandas regionais, mas em São Paulo nós sabemos que essa temática vai vigorar porque há uma clássica disputa entre o PT e o PSDB, aqui em São Paulo. Portanto, eu diria que vai ter consequências, sim, sobre o processo eleitoral. Agora, professor, o fato, já que o senhor falou em questões locais, no lançamento formal da candidatura de Fernando Haddad no final de semana, Marta Suplicy havia confirmado presença e não compareceu e não deu satisfação. Foi um clima, como foi noticiado, muito desconfortável, e o presidente do PT de São Paulo disse que ela errou politicamente, como se fosse assim uma desfeita à militância e ao presidente Lula. Como é que o senhor vê isso? Qual foi o recado de Marta não indo? É o seguinte, Marta tem mais 6 anos como senadora, então ela está, digamos, vivendo uma situação confortável como senadora. E, evidentemente, ela ficou muito magoada com a crítica que ela imagina que teria se dirigido a ela pelo presidente Lula quando disse publicamente que São Paulo precisava de um candidato novo, de um perfil novo. Ora, para uma mulher como Marta, que é uma pessoa, vamos dizer, que preza, vamos dizer assim, essa questão do conceito novo, não apenas da questão da idade, eu diria que atingiu muito a candidata a Marta, que tem 30% de intenção de voto. Então ela se sentiu alijada, desprezada no processo e evidentemente quis dar um tronco, né? Como o candidato Haddad, segundo as pesquisas, está em torno de 3, 5%, e o voto do PT em São Paulo, realmente, quem detém é Marta Suplicy, então ela se acha na condição, vamos dizer assim, de ser uma protagonista importante. Claro, eu tenho a impressão que a Marta vai participar da campanha, tenho a impressão que vão arrumar um jeito de ela voltar gloriosa, acomodar, né? Eu acredito até também que o próprio Haddad vai crescer por conta dos históricos 25% do PT em São Paulo. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite.